a série de exposições no livro de Gênesis. Eu os convido, irmãos, a abrirem a Escritura no capítulo 25. Capítulo 25 do livro de Gênesis. Nós vamos dar continuidade expondo o texto a partir do versículo de número 12 até o versículo de número 26. 12 até o versículo de número 26. Assim diz o Senhor. Estas, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a serva de Sara, Agar, egípcia, deu a Abraão. E estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote, depois Quedar, Adbiel e Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedemar. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus castelos, 12 príncipes, segundo as suas famílias. E estes são os anos da vida de Ismael, 137 anos, e ele expirou, e morrendo foi congregado ao seu povo. E habitaram desde Avilá até Sur, que está em frente ao Egito, como quem vai para a Assíria, e fez o seu assento diante da face de todos os seus irmãos. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, arameu. E Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu, e os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão nas tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, e todo como um vestido de pelo. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrado na sua mão, ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos, quando os gerou. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, eis a tua palavra, lida ao teu povo que nessa manhã se coloca diante de ti e neste instante está ansioso por ouvir a tua voz através da pregação, Senhor. Nos abençoa, ó Deus, falando aos nossos corações, nos transformando, Senhor, à semelhança de teu unigênito Filho Jesus Cristo. Admoesta-nos, Senhor. Exorta-nos, Senhor. Transforma-nos, Senhor, para o louvor do teu nome em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, como nós já havíamos visto no sermão anterior, esse capítulo nos revela os fatos e acontecimentos da transição do patriarcado de Abraão para o seu filho Isaque, bem como também nos traz os seus últimos dias. Nesse processo, Moisés achou interessante destacar que, mesmo tendo Abraão outros filhos legítimos, oriundos de suas concubinas, Agar e Quetura, foi Isaque o herdeiro de tudo que ele possuía, uma herança que transcendia o natural. Nesse contexto, imaginem um pai que, ao morrer, deixa para os seus filhos não apenas propriedades, ouro e prata, mas também e principalmente valores
ensinamentos e uma fé inabalável. Inabalável. Uma herança tão valorosa que nenhum tesouro no mundo é capaz de sobrepujar, é capaz de desgastar, é capaz de destruir. Um legado tão inestimável que se torna fonte de inspiração e força para as gerações futuras. A vida e a morte de Abraão nos levam, irmãos, a uma profunda reflexão acerca das nossas próprias vidas, ou pelo menos deveriam nos levar a este ponto, hoje, aqui. Ela faz com que nos indaguemos acerca do que deixaremos como herança, como legado para os nossos filhos. Porque muitas vezes, irmãos, nós não paramos para avaliar o que estamos fazendo em nossas vidas. Não paramos para mensurar o tipo de legado que estamos construindo e que certamente será deixado para aqueles que nos sucederão. Na história, nós encontramos muitos líderes que deixaram legados duradouros. Pensem nos reformadores, cuja luta pela verdade do Evangelho transformou nações e reinos. Pensem nos puritanos, cuja busca por uma igreja mais pura impactou gerações e continua a impactar, inclusive em nossos dias. Homens e mulheres que, assim como Abraão, deixaram um legado para os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Uma herança que transcendia aquilo que era material, um espólio que reluzia o amor de Deus, moldando as gerações não apenas com o que possuíam, mas principalmente com quem eram em Cristo. Mas diante dessa realidade, irmãos, que as Escrituras nos apresentam hoje aqui, através da vida de Abraão, através da vida de Ismael, através da vida de Isaque, de Rebeca, de seus 2 filhos e dos muitos filhos que teve Abraão, e nós, irmãos. E nós. O sermão de hoje nos desafia a fazer isso. A pensar em que tipo de legado deixaremos para os nossos filhos? Qual a herança que eles poderão desfrutar? Será que deixaremos um legado valoroso, uma herança inestimável para eles e para as gerações que lhes sucederão? Um tesouro precioso que nem a traça e a ferrugem corroem? Ou não? Irmãos. Sendo assim, eu chamo para voltar seus olhos para a Escritura, principalmente para o texto que lemos ainda há pouco, nos versículos iniciais que lemos, que vão do versículo 12 até o versículo 18 e que trata da genealogia de Ismael. Observe aí que se você atentar para o sermão anterior, você vai observar, inclusive olhando para a própria Escritura, que na sessão anterior nós vimos que Abraão havia sido sepultado pelos seus 2 filhos. Nós bem sabemos que quando Isaque passa da fase infantil, ele sai daquela fase inicial e passa para uma fase de sua vida superior. Ismael olha com inveja, trata-o com desdém e então Abraão o manda embora. Nós vimos isso. E certamente Ismael não foi embora de modo contente, feliz, porque o seu pai o destituiu de uma herança,
o enviou para fora da sua casa, do seu arraial, levou-o para distante do seu convívio. Certamente não foi assim, e certamente aquele menino e que veio a se tornar um homem, nutriu em seu coração um desafeto, uma concorrência, uma raiva, um desprezo ainda maior por parte do seu irmão. Mas na morte do seu pai, irmãos, a Escritura nos revela que foram estes dois homens quem o sepultaram. Estes dois homens, Ismael e Isaque. E vejam que interessante, porque o destaque dos dois e a preterição dos nomes dos demais por parte do autor é proposital. É proposital, e há uma razão para isso. Porque apenas esses dois gozaram de promessas feitas pelo próprio Deus. Logo, cabia a Moisés tratar especificamente da vida dos dois e especificamente da atitude que os dois passaram a ter depois da morte do seu pai. Depois da morte do seu pai. Ora, Isaque era o herdeiro de tudo que tinha Abraão. Era o herdeiro do próprio Deus da aliança. Ismael, por outro lado, recebeu de seu pai apenas presentes. Porém, irmãos, recebeu de Deus o cumprimento da promessa que havia lhe sido feita, se os irmãos lembrarem, mas se não lembrarem, podem voltar aí para o capítulo 16 e observarem o que diz o versículo 10, capítulo 16 e versículo 10, e também o capítulo 17, versículo 20. Ali, Deus prometeu a Ismael que ele teria sobremaneira multiplicada a sua descendência, e que dele, irmãos, procederiam príncipes. Dele procederiam príncipes. Então, dessa primeira parte, e nós tratávamos disso no sermão anterior, uma herança se conquista não com a desavença, mas com reconciliação, irmãos. Com reconciliação. Logo, a reconciliação dos dois na morte do pai, ainda que temporária, irmãos, é um esforço daquilo que aprenderam de seu velho e agora falecido pai, e que certamente carregam em si e ensinarão para a sua posteridade. Assim, Moisés evidencia com essa lista, que segue então dos versículos 12 ao 18, acerca dos filhos de Ismael, apresentando-os como príncipes das tribos que deles se originaram. Ora, se você observar, Nebaiote e Quedar são mencionados, por exemplo, lá no livro do profeta Isaías, capítulo 60 e versículo 7, e ali é dito que eles eram ricos possuidores de rebanhos. Os nabateus possuíram a Arábia, sendo a sua capital a cidade de Petra. E posteriormente eles se estenderam para o sul e nordeste, provavelmente chegando até a Babilônia. Os quedarenos são mencionados em Isaías 21 e versículo 17, e sobre estes é dito que eram bons arqueiros. Eles habitavam no deserto entre a Arábia Petraia e a Babilônia. Do mar habitou o planalto árabe, a 4 dias de viagem ao norte de Taimã-Temã. Era um povo comercial. Getur e Náfis eram vizinhos das tribos de Israel, a leste do Jordão, de acordo com o texto de primeiro livro das Crônicas, capítulo 5 e versículo 19. Estes guerrearam juntamente com os Hagrites contra Israel. De Getur surgiram os Itaureus, que viviam de acordo com Estrabão, perto dos Traconianos, em um país quase inacessível, montanhoso e cavernoso. Os outros nomes ainda não foram determinados de uma forma satisfatória. Para Adibiel
e Mibissã e Quedmá, as lendas árabes não fornecem nomes correspondentes. Mismá é associado a Nobel, como uma cidade a nordeste de Medina. Massá, com Mussanói, a nordeste de Dumá. Haddad, cuja leitura correta seria Adar, de acordo com 1 Crônicas, capítulo 1, habitou a terra da costa da Arábia, um distrito famoso por seus lanceiros. Esses eram os ismaelitas, irmãos. Em suas aldeias e acampamentos, 12 príncipes de acordo com suas tribos, como diz a palavra de Deus. Ismael então morre aos 137 anos de idade, e seus descendentes habitaram em Avilá, isto é, de acordo com Gênesis capítulo 10, versículo 29, a região das fronteiras entre a Arábia e Sul. Avilá e Sul, portanto, formavam as fronteiras sudeste e sudoeste dos territórios ismaelitas, a partir dos quais eles estendiam as suas excursões nômades em direção ao nordeste, até os distritos sob o domínio assírio e até as terras do Eufrates, atravessando todo o deserto da Arábia, habitando assim desde o Eufrates até ao Mar Vermelho. A breve história de Ismael e seus filhos, porém, narrada aqui, serve para nos mostrar, irmãos, que mesmo em meio às dificuldades e preterições da vida, a graça de Deus assiste àqueles que dele têm promessas a serem cumpridas. Vou repetir, irmãos. Serve para nos mostrar que mesmo em meio às dificuldades da vida e preterições, a graça de Deus assiste àqueles que dele têm promessas a serem cumpridas. Vejam que a reprovação, a exclusão e as dificuldades de Ismael refletem muitas vezes as nossas próprias lutas, as nossas próprias aflições nessa vida, irmãos. E aqui o Senhor nos dá um exemplo da graça, sim, da graça não salvífica, mas ainda assim da graça de Deus na vida de um réprobo, na vida de um excluído, na vida de alguém que foi preterido pelo próprio Pai, nos oferecendo assim esperança e propósito em meio ao caos das emoções e da vida em que muitas vezes nos encontramos, para enxergarmos a fidelidade daquele que sustenta todas as coisas, que governa todo o universo. É um Deus de justiça, sim, mas também um Deus de graça e misericórdia. E que nos mostra, irmãos, a importância, então, de reconhecermos as diversas maneiras como Deus opera através de diferentes vidas. De vidas daqueles que até mesmo não foram incluídos dentre os filhos da aliança. Ainda assim, a vida de Ismael, irmãos, pode nos ajudar a compreender a abrangência da graça de Deus. A abrangência da graça de Deus. Bem como a sua fidelidade em cumprir com tudo aquilo que Ele mesmo promete. Ora, Deus é o Deus da vida. E quando dizemos que Ele é o Deus da vida, Ele não é o Deus da vida apenas dos crentes, mas também dos incrédulos. Ele não é o Deus apenas dos filhos da aliança, Ele é o Deus de todos os homens. E sendo assim, ainda que por diversas ocasiões em nossas vidas nos sintamos excluídos e esquecidos, até mesmo da presença de Deus, o Senhor não nos exclui. Ele nunca nos deixa só, nunca nos abandona. Ainda que esteja em silêncio, Ele está presente. Imperceptivelmente, está ativamente trabalhando para cumprir com todos os seus propósitos.
na vida de todos. Vejam que mesmo não sendo Ismael o filho da promessa, Deus não esqueceu dele. Mesmo não tendo herdado tudo de seu pai, Deus não o deixou perecer. Mesmo não procedendo dele a linhagem do rei, Deus não lhe privou de ser pai de príncipes. E, meus irmãos, muitos dos que são estrangeiros ao concerto da promessa são ainda assim abençoados com prosperidade exterior por causa dos seus santos ancestrais. Fortuna e riqueza estarão nas suas casas, porém isso não quer dizer que sejam salvos. Riqueza e prosperidade não são sinais salvíficos, mas sim um coração contrito e arrependido, o qual não o rejeita o Senhor. Ismael prosperou, e essa foi a herança que legou aos seus filhos. Prosperou para que se cumprisse o que Deus havia prometido a seu pai Abraão e a sua mãe Agar. Sua descendência foi multiplicada, príncipes procederam dele, e ele então expirou. Semelhantemente a Ismael, irmãos, também prosperou Isaque, de quem Moisés passa então a destacar, em virtude deste carregar sobre si uma bênção ainda maior, a bênção da aliança e a promessa do descendente da mulher, por meio da semente deste, do qual viria. E sendo assim, nos versículos 19 ao 26, Moisés passa então a falar da descendência de Isaque, o filho de Abraão, dizendo, veja aí, a partir do versículo 20, e era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca, filho de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão arameu. E Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu, e os filhos lutavam dentro dela. Então disse assim, se assim é, por que sou assim? E foi perguntar ao Senhor. Ora, depois de apresentada a linhagem de Ismael, temos então aqui a descendência de Isaque, o filho da promessa, o filho amado de Abraão. Nos versos 19 a 26, encontramos a narrativa do nascimento dos filhos gêmeos que tiveram Isaque e Rebeca. E aqui, meus irmãos, nós devemos destacar o que diz o versículo 21, onde afirma que, assim como a mãe de Isaque, era também Rebeca, uma mulher estéril, uma mulher que não podia gerar filhos. Uma mulher que tinha o mesmo problema de sua falecida sogra. Uma mulher que, de modo natural, jamais poderia dar um herdeiro ao filho da promessa. E que então, por saber da realidade de quem o Deus de seu pai, e agora o seu Deus, e a fidelidade deste Deus, dobra os seus joelhos e incessantemente então ora ao Senhor para que a sua promessa, a sua aliança se cumpra também na vida dele, assim como se cumpriu na vida de seu pai. Isaque orou ao Senhor. E a Escritura diz que o Senhor ouviu a oração de Isaque e Rebeca engravidou. Logo, nós podemos dizer que essas duas crianças que foram concebidas por esta mulher foram frutos de oração. Frutos de oração. Após terem ficado muito tempo sem filhos, mas orando, até que Deus os respondeu. Toda vida, irmãos, que nós precisamos falar de oração, me vem à mente as palavras
do puritano Thomas Boston, que dizia que o homem é uma criatura carente e pobre em todos os seus aspectos. Mas por que ele dizia isso? Ele dizia isso porque ele sabia muito bem que, como cristãos, vivemos e dependemos da providência de Deus em todas as coisas. Da graça que há em Cristo Jesus. E que, se é assim, quão miseráveis somos e pobres e nus, e se é assim, como tais, deveríamos recorrer diariamente ao trono da graça pelos suprimentos necessários para a nossa vida. E com muitos crentes, foi assim por um bom tempo. Um bom tempo em que os crentes não tinham prioridades outras na primeira hora da manhã, senão se assentar com seus filhos na mesa e cultuar ao Senhor no seu lar. Tempos em que os crentes não achavam isso um fardo, mas um privilégio, poder nas primeiras horas da manhã louvar e bendizer o Deus da sua salvação, juntamente com a sua família. Deixando todas as outras coisas do seu dia para depois. Homens cujos quartos no piso haviam buracos dos 2 joelhos pelo tempo que passavam orando em secreto ao seu Deus. Tempos em que os homens não dependiam de carros, nem de cavaleiros para irem adorar o seu Deus no domingo. Porque o seu prazer estava no ajuntamento solene e na presença daquele que graciosamente os salvou. Por que, irmãos, eles agiam assim? Por que, irmãos, eles viviam dessa forma? Porque eles tinham a convicção de quem eram. Que não eram ricos, mas miseráveis. Que não eram autossuficientes, mas dependentes totalmente da graça de Deus. Como Isaac. Mas em nossos dias muitos têm esquecido disso. Têm rejeitado isso. Acreditem, há aqueles que dizem assim, isso é besteira, isso é bobagem. Escarnecendo disso. Muitos não têm dado o devido valor à oração. E como não reputar isso à incredulidade, irmãos? Como? Vejam, diariamente, irmãos, nós somos cercados por muitas tentações. Não é uma questão de hoje e próximo mês. Diariamente. E, sinceramente, nenhum de nós aqui tem força em nós mesmos para resistir a essas tentações, para repeli-las. Só um tolo, só um asno acha que é forte o suficiente para isso. Como dizia um certo aí, incaível. Não é, irmãos. Nenhum de nós é. Nenhum de nós tem força em si mesmos para resistir ao pecado, às tentações do diabo. Só Deus pode, só o Senhor possui a força, o poder e a autoridade suficientes para isso. Logo, a força que necessitamos para não cair em tentação, para não pecarmos contra o Senhor, não se encontra em nós mesmos, mas em Cristo Jesus. E é nele que devemos buscar.
E uma das formas que ele mesmo instituiu para isso é a oração. Mas o que nós temos feito com a oração, irmãos? Nós achamos que podemos, com as nossas forças, suprir todas as nossas necessidades e não podemos. A grande verdade é essa. Ah, não, mas eu estudei, eu me esforcei, eu arranjei um bom trabalho, eu estudei, eu fiz um concurso, eu fui promovido, eu ganho bem pelos meus méritos. Miserável arrogante. Porque quantos iguais a você, possuidores de braços e pernas, olhos e ouvidos, boca, nariz, estão num leito de hospital sem ter essa oportunidade? Você alcançou pela graça, porque o propósito de Deus é maior do que o de qualquer homem, e ele governa a todos. São inúmeras as necessidades do povo de Deus, irmãos, e corriqueiras. E muitas vezes Deus tem feito delas proeminentes em nossas vidas exatamente para nos chamar a atenção, para nos disciplinar, para nos mostrar que a felicidade, o contentamento das nossas vidas não está neste mundo, ou nas coisas deste mundo, ou em nós mesmos, mas somente nele. E que às vezes é preciso perdermos tudo e passarmos pelos vales da aflição, pelos desertos castigantes nas nossas vidas, por um momento de extrema aridez. Às vezes é preciso sermos jogados dentro do poço, como foi jogado Jeremias, para que deixemos de olhar ao nosso entorno e ergamos o nosso pescoço, diferentemente dos animais, e olhemos para o alto e enxerguemos a luz e corramos para ela em busca de auxílio. De modo que, então, sendo assim, a oração, irmãos, é um dever necessário a todos nós. Necessário a todos aqueles que se dizem cristãos, a todos que se dizem piedosos. De modo que não há cristão piedoso sem oração. Não há, irmãos. Sabe o que há? Não se usa mais essa linguagem, mas na minha adolescência, a gente chamava de pessoas assim, de poser. O que era o poser? Irmão, sabe que eu fui roqueiro durante um tempo na minha vida. E quem era roqueiro se vestia, andava e pensava de modo diferente. Então, de repente, aparecia um cara que não entendia de nada, não conhecia nenhuma banda que prestasse. Mas passava numa loja e comprava uma camisa de uma banda. E aí ele fazia pose de que era um roqueiro, um headbanger, um metaleiro. E aí a gente olhava e, com duas palavras, a gente sabia que ele era um poser. Ele não sabia o que era aquela banda. Não conhecia nenhuma música sequer. Ele está fazendo aquilo para mostrar uma vida que ele não tinha. Assim são muitos que se dizem piedosos. Sabe aquele irmão que chega e ele cumprimenta com aquela voz suave? Oh, meu irmão. Mas que humilha os seus filhos.
maltrata a sua esposa. Não ora, não lê a palavra. Mas quando vê um irmão, muda até a forma de andar. Isaac tinha 40 anos de idade, irmãos, quando se casou. Era um jovem. Rebeca era mais nova que ele. E se Isaac, com 40 anos, era um jovem, Rebeca era uma mulher mais jovem ainda. Porém, à medida que o tempo passava e eles não tinham filhos, perceberam que antes deles, das dificuldades e impedimentos que eles até mesmo desconheciam, creram que Deus era capaz e suficiente para fazer o que eles não poderiam realizar. E neste caso, gerar filhos. Sendo assim, pela fé, Isaac ora ao Senhor. Vejam aí o texto. Insistentemente, diz o texto. E Deus ouve a sua oração. E olha que interessante, ele tinha 60 anos de idade quando seus filhos nasceram. Imaginem aí, ele casou com quantos anos, irmãos? 40. Imaginem aí passar 20 anos orando. A Bíblia diz incessantemente. Isso quer dizer que todos os dias ele orava pedindo a Deus por filhos. 20 anos. Tem muito crente aí necessitado de algo que ora 2 dias e já desiste. 2 dias. Tem muito pai e mãe que quer ver os seus filhos convertidos a Cristo. Ora por uma semana, um mês e diz, não tem mais jeito. Esse homem orou por 20 anos. Incessantemente. Incansavelmente. Sem que a sua fé fosse abalada. Abalada. 20 anos, como diria minha maravilhosa esposa, é uma vida, irmãos. É uma vida. Eu tenho 2 filhos, o meu filho mais velho tem 21 anos. Uma vida de oração incessante. Observe então que, embora o cumprimento da promessa de Deus seja sempre garantido, frequentemente é lento. E parece até ser contradito pela providência. Mas nada disso que acontece é aleatório, irmãos. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Nada é aleatório. Tudo é feito e acontece de acordo com a vontade de Deus. Para que a fé dos crentes possa ser testada, possa ser provada. E a sua paciência exercitada. Para que assim as graças esperadas durante muito tempo possam ser mais do que bem-vindas, mais do que especiais, quando chegarem. Como aquela mãe que, por anos a fio, viu o filho perecer nesse mundo e orou incessantemente como Isaac. E um dia viu o filho se render a Cristo e rende louvores por toda a sua vida por conta disso. Algumas mães aqui sabem do que eu estou falando. Este homem, enquanto a graça tardava, ele não se aproximou do leito de uma serva. Sua mulher não procurou uma de suas servas para que lhe gerasse um filho, como havia feito a sua sogra. Esse homem amava a mulher que tinha e sabia que a mulher que ele estava casado era a mulher que Deus havia lhe dado. Era Deus quem a havia escolhido.
E ele sabia bem que Deus governava o destino, a vida de todos os seres humanos, e a sua não era diferença, e que esse mesmo Deus que governa todas as coisas havia feito uma promessa ao seu pai, uma promessa que dizia respeito a ele mesmo, e ele sabia do poder, da autoridade e da majestade desse Deus. Ele tinha fé, uma fé inabalável. Assim ele ora incessantemente ao Senhor por sua mulher. E vejam, irmãos, que embora Deus tivesse prometido multiplicar a sua família, ele rogou por isso. Ele poderia dizer, não, uma hora isso vai acontecer, porque Deus prometeu. Você não precisa nem orar, não, é promessa. Ainda sabendo disso, ele orou incessantemente. Porque as promessas de Deus, irmãos, não devem substituir, mas incentivar as nossas orações, para serem aproveitadas como base da nossa fé. E ele fez isso com humildade. Humildade, irmãos, porque na oração chegamos a mendigar e não exigir o nosso direito. Assim ele rogou ao Senhor por essa graça com frequência e por muitos anos. E ainda que ela não fosse concedida à medida que ele orava, ainda assim ele não deixou de rogar por isso. E Jesus nos ensina sobre isso, não é? Os homens devem orar sempre e nunca desfalecer. Orar sem cessar. E como disse Jesus, bater até a porta se abrir. Assim ele orou por sua mulher. Alguns entendem que ele orou com sua mulher, e eu não duvido disso. E maridos, vejam, prestem atenção, maridos. Maridos e mulheres devem orar juntos. Marido e mulher devem ter o hábito de orar juntos. O apóstolo Pedro fala sobre isso em sua primeira carta, no capítulo 3 e versículo 7. Marido e mulher devem orar juntos. Pais e filhos devem orar juntos. Uma família que crê no Senhor deve ser uma família que ora junto. É interessante porque os judeus têm uma tradição que diz que Isaac, por fim, levou a sua esposa consigo ao Monte Moriá. Lembra do Monte Moriá? Onde o pai de Isaac, Abraão, havia levado ele, conforme o Senhor havia mandado para sacrificar. Há uma tradição rabínica que diz que Isaac sobe aquele mesmo monte com sua esposa. Ali onde Deus havia prometido multiplicar a semente de Abraão. E ali ele orava com ela, implorando ao Senhor que lhes desse filhos. E Deus ouve a oração, ouve a sua súplica. Os filhos são presentes do Senhor, irmãos. Os filhos são herança do Senhor nas nossas vidas. Sendo assim, aqueles que permanecem constantes em oração como Isaac descobrirão por fim que não buscaram em vão, como diz o profeta Isaías no capítulo 45. O Senhor ouviu as suas orações, diz a Escritura, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Vejam, Isaac tinha rogado por muito tempo por um filho, e agora sua mulher está esperando quantos? Não é um, são dois. 2 filhos. 2 filhos. Deus os recompensa com 2 crianças no ventre de Rebeca, após a sua longa espera. Isso nos mostra que Deus frequentemente supera as nossas expectativas. Quando somos fiéis e perseverantes na fé e na oração, pedindo e aguardando. Sendo assim, estando Rebeca esperando estes 2 filhos, muitas expectativas passam então a permear a mente dos pais. Agora Isaac e Rebeca. Grandes expectativas. E até mesmo terríveis expectativas. Uma vez que, como o texto diz, os filhos, à medida que cresciam e se desenvolviam no ventre de sua mãe, passaram então a lutar, a se digladiar dentro dela.
E aqui, mães, mulheres, somente as que estão grávidas. Se quando a criança mexe, já é algo diferente. Imagina elas mexendo, duas, mas não buscando um espaço, mas lutando no ventre da própria mãe entre si. Certamente aquela sensação deixou Rebeca aflita. Quer ela estivesse apreensiva por pensar que o nascimento destes filhos ocasionaria a sua morte, ou cansada do tumulto no seu interior, ou suspeitando de que este fosse um mau presságio. Imagine as expectativas dessa mulher. Quantas coisas não passaram pela cabeça dela? A aflição daquela batalha em seu ventre. Muito provavelmente ela deva ter pensado: Senhor, eu não deveria então ter engravidado. Tanto é que ela indaga: se é assim, por que sou assim? E vejam, irmãos, que antes a falta de filhos era um problema para ela. Mas agora já não é mais a falta de filhos o problema, mas sim a luta dos filhos que passa a ser o seu problema. E duas coisas precisam ser observadas aqui. Como diz Matthew Henry, primeiro, os consolos que mais desejamos às vezes revelam trazer com eles mais causa de problema e desconforto do que tínhamos pensado. Por quê? Porque muitas vezes o nosso desejo é um desejo por vaidade. Por vaidade. E Deus, então, faz com que nós sintamos isso. Em segundo lugar, nós somos muito capazes de ficar insatisfeitos com os nossos próprios confortos, por causa da intranquilidade que os acompanha. Nós somos tão fracos, irmãos, que nós temos dificuldades em saber o que de fato é satisfação. Nós não sabemos sentir falta e nem sabemos estar contentes com a abundância que muitas vezes provamos. Essa luta entre Jacó e Esaú no útero de sua mãe representa a luta que se mantém entre dois reinos, o reino de Deus e o reino do diabo, e isto dentro de alguns aspectos. E que aspectos seriam esses? Em primeiro lugar, o mundo. Há aqui uma luta entre a semente da mulher e a semente da serpente. Não vai ter fim até que a cabeça do diabo seja esmagada. Porque uma inimizade foi colocada entre elas. E isso vai causar uma intranquilidade, uma perturbação em toda a humanidade. Até a consumação dos séculos. É por isso que Cristo veio. Para acabar com essa dissensão. Mas isso não deve ser uma ofensa para nós. Porque uma guerra santa é melhor do que a paz no palácio do diabo. Em segundo lugar, se acontece no mundo, acontece também no coração dos crentes. Ora, tão logo Cristo é formado na alma, imediatamente dá-se início a um conflito entre a carne e o espírito. O apóstolo Paulo fala sobre isso em Gálatas 5. Não se reverte a tendência sem uma luta poderosa, o que não deve nos desencorajar. Nós pregamos sobre isso no domingo à noite passado. Jesus fala: se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Há uma luta, irmãos, sendo travada. Mas, meus irmãos, é melhor ter um conflito com o pecado do que mansamente nos submetermos a ele.
Mas a pergunta que fica para nós aqui, diante do texto, é o que Rebeca fez diante daquela situação. Que caminho ela tomou para solucionar aquele problema? E vejam o caminho que ela tomou. Foi perguntar ao Senhor. Diante de um problema, de um grave e grande problema, ela não procurou os sábios do seu tempo. Ela não procurou ver na tradição ou nos costumes ou na cultura local o que podia se fazer. Não, a primeira atitude dela foi procurar ao Senhor. Porque ela sabia que não podia engravidar e que aqueles filhos eram o cumprimento da promessa de Deus. E se era Deus, a melhor pessoa para responder a ela sobre aquilo era o Senhor. A tradição rabínica vai dizer que ela procurou a Melquisedeque. Lembram de Melquisedeque, rei de Salém? Sacerdote do Deus Altíssimo. Nós podemos dizer então que ela procurou a palavra, ela procurou ouvir o Senhor. Mas quantos de nós faz isso hoje em dia? Quantos de nós, quando duvidosos acerca de uma decisão, acerca de um problema, tem procurado respostas na palavra de Deus? Ou tem procurado aqueles a quem Deus dotou de autoridade para proclamar e ensinar a sua verdade? Palavra e oração. Oração e palavra. Os meios que Deus nos dá, irmãos, para nos trazer alívio, para trazer luz àqueles que estão confusos. E esse é um grande alívio à mente do que sofre. Levar os seus problemas ao Senhor e pedir ao Senhor conselhos. Conselhos vindos da sua boca. E vejam que o Senhor responde a ela. Versículo 23, Deus diz: há 2 nações no teu ventre. Então veja, Rebeca está grávida não somente de 2 crianças. Não são 2 homens simples, são 2 nações. Que não deveriam, nas suas maneiras e disposições, ser muito diferentes entre si, mas nos seus interesses colidiram e brigaram entre si. E o resultado da briga seria o maior servir ao menor. O que vai se cumprir na submissão dos edomitas por muitas gerações à casa de Davi, até que se revoltam em 2 Crônicas. E sendo assim, irmãos, observem aqui 2 coisas. Primeiro, que Deus é um agente livre na dispensação da sua graça. É sua prerrogativa criar uma diferença entre aqueles que ainda não fizeram por si mesmos nem bem nem mal. É isso que o apóstolo Paulo conclui, por exemplo, em Romanos 9, versículo 12. Em segundo lugar, na luta que ocorre na alma entre graça e corrupção, a graça que parece ser a menor e a mais frágil, certamente é a que vai prevalecer no final. É por isso, então, que quando essas 2 crianças nascem diferentes, mas servem para confirmar o que tinha sido predito. Logo, aquela confusão no ventre de Rebeca servia como um presságio para o cumprimento. Porque no seu nascimento se percebe uma grande diferença nos seus corpos. Esaú, ao nascer, era um homem bruto e cabeludo, como se fosse um adulto. Motivo pelo qual o seu nome foi Esaú, que além de significar cabeludo, significa também feito ou já criado. Isso indicava uma constituição muito forte e dava motivos para suspeitar que ele seria um homem muito robusto, ousado e ativo. Já Jacó era um homem suave e terno, de aparência comum como de outras crianças. E aí, irmãos, observem a diferença entre as capacidades dos homens e, consequentemente, entre as suas condições no mundo. Deus já os faz diferentes em sua constituição natural. Alguns são claramente designados pela natureza, a atividade e a honra, e outros são claramente marcados pela obscuridade.
Infelizmente. Mas esse é um exemplo da soberania divina, do reino da providência, e que talvez nos ajude a nos conciliar com a doutrina da soberania divina do reino da graça. É o método de Deus que escolhe as coisas fracas do mundo e desconsidera as poderosas, como diz Paulo em 1 Coríntios, para confundir os sábios. Houve uma disputa evidente no nascimento dessas duas crianças, irmãos. O mais forte nasce primeiro, em primeiro lugar, mas o segundo agarra no seu calcanhar. Isso significa que a busca de Jacó da primogenitura e da bênção, desde o início, procura tomá-las e, se possível, evitar que seu irmão as tome. Mas a sua vitória no final, no decorrer do tempo, mina o seu irmão e alcança o seu intento. Tanto é que essa passagem vai ser mencionada em outros livros da Escritura, como em Oséias capítulo 12, versículo 8. E, consequentemente, ganha Jacó o seu nome de o suplantador. Eram dois filhos do mesmo pai, da mesma mãe, gerados no mesmo ventre, porém com temperamentos completamente diferentes, com modos de viver completamente diferentes, ainda que tenham sido criados pelos mesmos pais, ainda que tenham desfrutado do mesmo convívio, do mesmo contexto, da mesma cultura, provado da mesma comida, provado das mesmas coisas que estavam ao seu redor, do mesmo ensino. Enquanto um se preocupava com as coisas do alto, o outro voltava os seus olhos para este mundo, aqui e agora. Enquanto um se preocupava com as coisas sérias e com a vida, o outro só se preocupava em se divertir. Só buscava o prazer. Um homem que sabia como viver segundo a sua habilidade, pois era um caçador perito, cuja diversão era o seu interesse, cujo prazer era o seu apetite. Um homem que nunca gostou de ler um livro, nem se preocupou em ficar dentro de casa. Um homem do campo, como Nimrod, como Ismael. Interesse voltado às coisas deste mundo. Já Jacó, um homem voltado às coisas do outro mundo. Não tinha talento para ser um estadista, nem pretendia parecer grandioso. Era um homem simples, habitando em tendas, um homem honesto que sempre queria o bem e agia com justiça, e preferia as delícias da solidão e do isolamento a todo o falso prazer dos esportes ruidosos. O texto ressalta que ele habitava em tendas como um pastor, se interessava por aquela atividade segura e silenciosa de guardar as ovelhas. As ovelhas que pertenciam ao seu pai. Como um bom aluno, frequentou as tendas de Melquisedeque, segundo a interpretação rabínica, para aprender as coisas divinas, para conhecer a Deus. Por isso foi aquele filho a quem Isaac transmitiu o concerto. Ora, o seu interesse pelos afetos de seu pai era da mesma maneira diferente. Tiveram dois filhos e aparentemente um era o preferido do pai e o outro o favorito da mãe. Isaac, embora não fosse um homem ativo, pois quando ia aos campos era com a finalidade de meditar e orar, não de caçar, amava seu filho Esaú. Porque Esaú sabia como agradá-lo e mostrava um grande respeito por ele, presenteando frequentemente com carne de caça, o que ganhava o afeto do bom velho. Rebeca tinha em mente os oráculos de Deus. Por isso deu preferência a Jacó. E por isso ela o preferia no seu amor. E, irmãos, se é lícito que os pais façam uma diferença entre seus filhos, por qualquer motivo, sem dúvida, Rebeca estava certa.
por amar mais a Jacó do que a Esaú. Amar mais a Jacó, mais aquele que a Deus amava e que era amado dele, do que ao seu outro filho. Assim como Rebeca, irmãos, deveríamos ser nós também. Sentir um amor maior por aqueles que amam a Deus e por Deus são amados. Lembremos-nos com isso de quem é o mais amado de Deus. Cristo Jesus, nosso Senhor. É por amor do Filho que somos também amados pelo Pai. É tão somente pelo amor do Pai que somos amados também pelo Filho. De modo que a Ele deve ser dado amor maior de nossa parte. No início do sermão, nós falávamos de herança. Falávamos de um legado. Que legado estávamos deixando para os nossos filhos? Eis aí o legado deixado por Abraão a seu filho Isaque. E de Isaque e Rebeca a seus filhos Esaú e Jacó. Porque aprendemos hoje aqui com Isaque, Abraão e Rebeca que o maior legado e a maior herança que podemos deixar para os nossos filhos é a fé, é a esperança e é o amor em Cristo Jesus. Esse é o maior legado que eles podem desfrutar. Amar e serem amados por Deus. Confiando todos os seus dias e as suas vidas na mão daquele que os criou e que sustenta todas as coisas. Vivendo um dia por vez, trazendo à memória aquilo que lhes dá esperança para superar os obstáculos e dificuldades, mantendo sempre em riste o olhar para o alto, para a glória, para o porvir que há de ser consumada. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a sermos assim e os nossos filhos herdarem isso de nós. Vamos orar?